tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome declara. Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Declara: Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor,
desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e todos os povos vivos e nações vão engrandecer o nome do Senhor por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, oh, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é. Aleluia, glória a Deus. Você pode se sentar, por favor. Hoje é uma noite de festa, de regozijo. Nós estamos comemorando o Dia Verbo da Vida de Missões. Amém? Você faz parte dessa visão. Você crê que muitos missionários sairão dessa igreja? Eu creio assim, amém? Nós queremos agradecer a todos que estão participando, os visitantes, nós queremos honrar você. Que bom que você está aqui. Você da internet também que está nos assistindo, que bom ter você conosco nesse dia de festa, amém? Glória a Deus. Eu quero saber se existe aniversariantes de nascimento. Vem para cá, você consegue? Não, pode ficar aí, eu oro aí por você mesmo. Tem mais alguém de casamento? Fabiana, amém. Você pode estender a mão para eles? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela vida desses irmãos. Nós oramos por eles, Pai, e agradecemos por uma vida abundante, regozijante, eles vivendo os melhores dias da vida deles. Obrigado, Pai, pela tua graça, favor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos passar um vídeo. Eu quero que você preste bastante atenção. Amém? Tinha ideia do que era missionário. Eu sempre falo que a gente não sabia o que é mão esquerda do que é mão direita, espiritualmente falando. Essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreendia, não. Mas, com o passar do tempo, ele começou a falar da missão que ele tinha aqui para o Brasil, né? Que ele veio amando do Senhor para ensinar ao povo de Deus sobre fé. Foi através deles, como missionários, que essa visão veio para o meu coração. Então foi aí que a gente descobriu que ele tinha uma missão mesmo para transformar a vida das pessoas, a vida de todos nós que estávamos em contato com ele. Então hoje eu sou muito influenciada pela visão que eles estabeleceram,
por serem missionários, né? Por essa obra, Verbo da Vida, ser uma obra essencialmente missionária. Então eu vi como tudo começou aqui no Brasil. Pouco a pouco é como passar de um livro, né? A página de um livro. A coisa vai se desvendando um pouco mais e a gente foi descobrindo a missão verdadeira que o pastor Bud tinha, que terminou emplacando isso na gente com a força que hoje a gente está avançando para todo mundo. A gente começou a buscar, né, orando, e surgiu no nosso coração um desejo de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que pensamos foi, vamos fazer uma conferência de missões. Nós conhecemos Simon Potter, ele participou de uma conferência de ministros no Mar Dunas. E ele foi convidado pelos missionários Tony e Alexandra Fleed. Eles são americanos. Eles abriram a porta para mim, fazendo essa conexão para mim aqui no Brasil. Era fascinante a vida do Simon assim, porque ele conseguia mostrar para a gente assim, o gosto, o desejo por quilômetros rodados, por viagens, milhas, né? Assim, em cada país, cada visto no passaporte, não sei quantos países viajou, então a gente ficou, poxa, é o nosso super-herói. Algo aconteceu naquele momento. Eu vejo como aquela coisa na ciência, quando algo muito combustível está pegando fogo. Algo aconteceu naquela noite. E a partir daquela conferência de 99, explodiu um mundo, né, de possibilidades. Um mundo ainda, para nós, né, Ministério Verbo da Vida, ainda não alcançado, né? E foi algo fantástico. Já estávamos com aquele desejo por missões. Era um grupo pequeno daqui da igreja sede de Campina Grande. A gente já orava, já buscava o Senhor a respeito de missões. Quando nós vimos aquela pregação, nós ficamos encantados, apesar de termos já os nossos missionários, né, os fundadores, Pastor Bud e Jane, como missionários, nós não tínhamos nenhum trabalho, né, missionário na igreja local. Porque o pastor Bud, ele começou a fazer um trabalho aqui de fundamento, né? Aqui, ele era o missionário aqui, então a visão dele, no momento, estava em fundamentar essa obra Verbo da Vida aqui no Brasil, como missionário. Eu viajava para muitas cidades, assim, para fazer a supervisão dela, né? A gente tinha descoberto que era necessário fazer a supervisão. Foi ali onde tudo começou, né? Onde os nossos primeiros missionários começaram a sair. Tem que ir para o mundo. Missões não precisa ser feito de uma só vez, né? Campina Grande, depois o estado da Paraíba, depois o Nordeste, depois o Brasil, depois os confins do mundo. Não, tudo de uma vez. Deus amou o mundo e não só o Brasil. E que nós podíamos alcançar o mundo inteiro ao mesmo tempo, que a gente não tinha primeiro que alcançar o Brasil, depois do Brasil nós íamos para outras nações. Ele abriu os nossos olhos, né? Pelo menos os meus olhos. Aí surge a oportunidade de irmos à Bolívia, através de um amigo de Simon, né, o pastor David Larson. E na nossa cabeça era uma coisa assim, né? Muito grande. A gente nunca tinha saído do país. E nós passamos 9 meses trabalhando, de janeiro de 2000 até setembro de 2000, quando nós realizamos a viagem. As primeiras viagens missionárias que a gente fez para a Bolívia, as 2 viagens, 2000, 2001, conferências de missões,
em 2009, também em uma conferência de missões, Deus fala ao coração do pastor Bud que o verbo da vida iria por todo o mundo. Então você percebe, né, décadas, né, questões tão precisas, né? Me parece que Deus, ele gosta, né, de marcar tempos e épocas. As primeiras nações a serem alcançadas com os nossos missionários foram a Espanha, Chile, Japão e Bolívia. Eu fui um dos primeiros a sair daqui para fora. Eu não tinha noção do que era o outro lado. O missionário, ele precisa, além do conhecimento da palavra, além do conhecimento e dos fundamentos doutrinários da palavra, ele precisa entender de algumas áreas que serão importantes para que ele possa transmitir essa mensagem do Evangelho. Ainda nem existia escola de missões. Hoje eu te digo, hoje eu já estou mais preparado. Hoje já não é a primeira vez que nós fomos. A primeira vez nós fomos para descobrir tudo. Os primeiros missionários, eles foram nossos primeiros heróis, porque eles mesmo não tendo essa oportunidade de estudar essas matérias missiológicas, mas eles foram para o campo e fizeram um trabalho assim maravilhoso. E sempre fizemos esse trabalho de suporte até que abrimos a Igreja Verbo da Vida. Iniciou em Granollers, uma cidade próximo da capital, e hoje está a obra lá que foi iniciada por nós, que para mim é um grande triunfo, porque abriu uma obra dentro da Europa, mas eu não digo toda a Europa porque eu não conheço, mas Espanha é desafiante. E nós tivemos esse privilégio de ter esse suporte para essa abertura, né? E hoje segue com o casal e eu creio que está prosperando. Esse crescimento missionário, né, esse crescimento na questão para a preparação, na identificação do chamado, na identificação do vocacionado na sua igreja local, o que fazer com aquele que chegava para o seu pastor e dizia que tinha um chamado missionário. A gente não saiu copiando o que os outros estavam fazendo, né? O pastor Bud, ele enfatizou muito isso, de você buscar a Deus, de você buscar o Senhor. É claro que não precisa inventar a roda de novo, né? A roda já foi inventada e nós não estávamos inventando coisas novas, mas o pastor Bud sempre falou sobre buscar ao Senhor, sobre o modo de fazer a coisa, a maneira como fazer aquilo. Primeira conferência de missões com Simon Potter começou com um enfeite daquelas bandeiras, colocaram tantas bandeiras e não botaram, só botaram as cores, não botaram os escudos, então não havia como identificar muito. E eu fiquei olhando para a bandeira espanhola, mas não identificar ela como Espanha. E depois é que eu fui perguntar que bandeira era aquela. A primeira vez que eu fui na África, a semana anterior à viagem, cara, eu fiquei sem dormir. E quando eu cheguei, eu não acreditava que eu estava realmente na África, né? E assim, eu me lembro que eu fiquei tão maravilhado e pensando, será que isso aqui é a África mesmo? Será que é a África que eu li nos livros? Com essas nossas viagens, né? Primeira viagem, segunda viagem, nós visitamos várias igrejas. E esse boom missionário foi também ocorrendo em outras igrejas do Ministério Verbo da Vida, na Paraíba, Pernambuco e em outros estados por aí, no Nordeste, como também do Sudeste. A coisa mais importante que foi quebrada daquele tempo era a nossa mentalidade, né? A maneira de que nós pensávamos que a coisa tinha que acontecer. E a minha ideia sobre missões era aquela ideia de sofrimento, aquela ideia de que nós não temos dinheiro. E o pastor Bud, ele quebrou essa mentalidade. Foi se percebendo que um departamento local em uma igreja de Campina Grande, a sede aqui em Campina Grande, não era suficiente para a organização, a administração missionária. Então surgiu a Agência de Missões Verbo da Vida. Então as nossas igrejas Verbo da Vida, elas precisam levantar os seus missionários, enviar os seus missionários, e nós como agência aqui no Ministério, nós apoiamos esse envio. Então hoje a gente se gasta
e quer se deixar gastar em prol dessa visão que vai para o mundo inteiro. Você faz parte disso, amém? Glória a Deus. Nós vamos ministrar dízimos e ofertas. Eu quero que você acompanhe, por gentileza, Provérbios 3, versículo 9, que diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que eu quero imprimir hoje no seu coração é honra, amém? Honra ao Senhor, gratidão, alegria, felicidade, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas e através de nós, amém? Fruto de louvor que sai dos nossos lábios, reconhecendo quem é Deus para nós. E gratidão, irmãos, tem que estar sempre nos nossos lábios, amém? E tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós reconhecemos que foi Ele que nos deu. Nós temos uma aliança com um Deus de abundância, amém? Então Ele te dá semente, Ele te dá pão para alimento, para que você possa fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Doar para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, amém? Eu quero orar com você, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, por essas ofertas, por esses dízimos. Pai, nós reconhecemos que é você que nos dá forças para adquirir riquezas. Nós reconhecemos que tudo vem de você, Pai. E como gratidão, como honra, como agradecimento, nós devolvemos para você, Pai. Obrigado por celeiros cheios, transbordantes, os meus irmãos provando da tua bondade e da tua fidelidade, em nome de Jesus, amém. Queridos, os diáconos passarão até você. O envelope que você separou, amarelinho, não é para agora, tá certo? É no segundo momento. Essa oferta é destinada à igreja. Nós vamos ter um segundo momento, amém? Glória a Deus. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, toda tribo, raça e nação. Quem crê receberá a salvação. Leve a palavra da fé para o meu povo. Amai-vos como eu vos amei, unidos em uma só fé, uma só visão. Posso ir em orações,
Aleluia. Vamos declarar que o Senhor é santo. Você pode ficar de pé. Aleluia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós declaramos isso junto com os anjos. Tu és santo. Oh,
pode engrandecer o nome desse Deus. Ele é santo, Ele é digno. Só Ele é santo, só Ele é digno. Os anjos cantam e nós cantamos também. Tu és santo, Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Diga isso. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Santo, Tu és santo, Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Cante mais forte, igreja. Tu és santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. E as nações cantam, e os anjos cantam. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, É santo. santo Você pode levantar suas mãos e cantar isso. Aleluia. é o Senhor Deus poderoso, Somente Ele é digno. digno de louvor, Aleluia. Vamos continuar cantando. digno de louvor. Ele é santo. Tu és santo. Santo Aleluia. Senhor Deus Gostaria que todos cantassem isso, amém? Santo, digno de louvor. Ele é santo, Tu és santo. Aleluia. é o Senhor Deus poderoso, Digno. digno de louvor, Aleluia. digno de louvor. Tu és santo, Aleluia. Pai, te damos graças nessa noite. Obrigado por esse tempo tão especial, meu Pai. Exaltamos a pessoa de Jesus Cristo essa noite. E adoramos ao Deus digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Obrigado, Pai, por esse dia tão especial, onde no Brasil as igrejas Verbo da Vida e no mundo se reúnem para celebrarmos, Pai, aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, toda a honra e glória ao Teu nome. Toda a honra e glória ao Teu nome por tudo que já aconteceu. Tanto progresso, Pai. Tantas vidas alcançadas. Tantos lugares provando da Tua grandeza e da Tua bondade, meu Deus. Obrigado, Pai. Nós te damos graças. Em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Aleluia. Você pode dar amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode cortar o retorno do palco e aumentar a frente, por favor.
Aleluia, graça e paz a todos que estão nos assistindo e a todos que estão aqui, amém? Glória a Deus, Deus é bom, que tempo bom, irmãos, e nós estamos muito felizes, né, porque esse dia Verbo da Vida de Missões é um marco mesmo nas igrejas Verbo da Vida, e a gente está crescendo nisso, e como é bom você ser grato, né, ao Senhor, por um caminho que foi criado, um caminho que foi aberto, e de alguma forma Deus estava pensando em mim e em você. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Então, Deus tem sua maneira de trabalhar, o diabo tentou acabar com isso, destruir vidas para que a obra de Deus não avançasse, mas graças a Deus a obra de Deus está avançando cada vez mais, amém? Aleluia, amém, irmãos? Deus é bom em todo tempo, então nós estamos animados com Deus, né, e gratos ao Senhor, ao Ministério Verbo da Vida, e a tantos missionários que têm feito um trabalho tão lindo, e nós vamos ministrar um pouquinho sobre missões hoje, né, e eu creio que você veio, irmãos, não para brincar, mas você veio mesmo para celebrar esse momento, amém? Estou preparado com muito carinho, com muita honra, para te abençoar de verdade, e para a gente é um prazer poder fazer isso, e poder participar desse trabalho, desse dia tão lindo. Deus é bom. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, você tem que tomar uma decisão de nenhum dia da sua vida você perder com baixo astral e você não aceitar um dia em uma reunião onde você participe que você não seja fervoroso de espírito e prove do melhor. Amém? Você não veio para receber, você veio para dar. E porque você veio com essa atitude, você vai receber. Amém? Amém? É inadmissível, irmãos, nós congregarmos e pessoas ficarem desatentas, mexendo no celular, pensando no que vai. Você é cristão, pelo amor de Deus, valorize o tempo que você está, valorize o momento que você está. Você percebe a unção de Deus e o que Ele está fazendo num lugar como esse. Amém, irmãos? Aleluia. Então pega a sua Bíblia aí, chacoalha ela, diga assim, eu sou. Mas animado mesmo, diga, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, obrigado, Pai. Eu faço parte de missões. Aleluia, amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, por favor, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. Nós vamos ler na versão NVT. Deus é bom. Entendeu? Aquele mapa ficou pronto aí? Dá certo nós passarmos ele? Ok? Então, nós vamos passar daqui a pouquinho. Olha que interessante, irmãos, Atos capítulo 13, versículo 1. Diz assim, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Eu quero repetir esse versículo. Então o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. O versículo 3, então depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Eu gostaria que você repetisse essa palavra comigo, diga missão. Nós temos um exemplo lindo aqui, irmãos, bíblico, e o que nós cremos que é uma ordem correta para um trabalho missionário. Para quem não conhece, um homem chamado Paulo, em uma tradução, seu nome era Saulo, em uma outra língua, Paulo. Ele foi um homem que perseguiu a igreja. Paulo, ele era zeloso da lei. Paulo, ele foi criado aos pés de homens que eram peritos na lei, mas Paulo não tinha nascido de novo. Não é a observância, a lei que torna uma pessoa salva, mas você crê no sacrifício de Jesus, amém? E
Paulo, ele perseguia a igreja. Paulo andava sincera, mas sinceramente errado. Andava de maneira sincera, mas sinceramente errado, né? E ele perseguia a igreja de Cristo. Mas um dia, em uma das suas viagens, indo perseguir cristãos, o Senhor Jesus aparece para ele e Paulo nasce de novo. Aleluia. Eu vou repetir, Paulo nasceu de novo. E agora Paulo muda totalmente, o sentido da vida de Paulo muda totalmente. Paulo, eu não estou aqui, o tema hoje não é falar da vida de Paulo, mas Paulo ele se afasta, ele fica aproximadamente de 2 a 3 anos se preparando, recebendo instruções de Deus, do próprio Jesus, e se preparando agora como um servo de Deus, para coisas que Deus tinha para ele. E é interessante que aqui em Atos capítulo 13, versículo 1, ele diz que havia nessa igreja de Antioquia, né, profetas, né, havia mestres. Veja que Paulo está nesse meio aqui, né, ele fala de profetas, ele fala de mestres, mas ele não fala de apóstolos. Veja que Paulo ainda não havia entrado, provavelmente, no chamado apostólico dele. Mas eles estavam aqui servindo ao Senhor. Eu creio que era um estilo de vida deles. Eles se reuniam para adorar a Deus. Eles se reuniam para servir ao Senhor. Amém? Mas o momento de Paulo e de Barnabé havia chegado. Na verdade, uma nova fase da vida deles estava chegando. E o Espírito de Deus se manifesta naquela reunião e diz: separa-me agora Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho eles. Amém? Se você ler o livro de Atos, a partir daí, Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária. É muito lindo você ler o livro de Atos. E eu sei que eu estou entre cristãos que leem a Bíblia. Amém, irmãos? E quando você começa a ver essa primeira viagem missionária de Paulo, é muito linda. Quem sabe um dia a gente ministra e estuda sobre isso. Pode colocar um mapa, por favor. Paulo, irmãos, ele sai em sua primeira viagem missionária e ele passa em várias cidades. E nessas cidades ele está agora indo com uma missão que é levar a palavra de Deus a outros povos, nações, alcançar pessoas, inclusive os gentios, com o evangelho. Ali tem um mapa e toda essa cidade que você está vendo é o que nós chamamos de região da Galácia. Então, Paulo, olha só, ele saiu de Salamita, passou em Pafos, ele foi subindo, chegou em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, enfim. Cada uma dessas cidades, você consegue ler no livro de Atos o que aconteceu. Cada uma dessas cidades, o evangelho foi pregado e coisas aconteceram. Aleluia, você está comigo, não está, irmãos? Então, olha que interessante, o Espírito Santo liberou Paulo para a sua primeira viagem missionária. Olha o tanto de cidades, olha a região que foi alcançada. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. E olha que interessante, quando você lê, né, você vê que Paulo, ele, como eu disse, ele estava ensinando o evangelho. Pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo curadas. Sinais, prodígios e maravilhas estavam acontecendo, vidas e famílias estavam sendo transformadas, bairros estavam sendo impactados, cidades estavam sendo impactadas e igrejas começaram a ser estabelecidas. Agora em Atos capítulo 14, se você quiser abrir, vamos abrir lá Atos capítulo 14, vamos pegar do versículo 23, um capítulo depois, Atos capítulo 14, e o versículo 23 diz que Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha. Para um pouquinho aí, olha para mim, olha que interessante. Paulo faz a sua viagem missionária, passa por vários lugares. E Paulo começa agora a saquear o inferno. Porque Paulo, irmãos, não era a força dele, não era a habilidade dele, mas agora era o poder de Deus nele. E Paulo estava levando o bem mais precioso que nós temos, que é o evangelho. Acontece que aonde o evangelho chega, luz chega. Aonde o evangelho chega, a graça chega. Aonde o evangelho chega, a bênção chega. Vidas começaram a ser despertadas. Eu fico imaginando que por onde Paulo e Silas, por onde Paulo, Barnabé e outros passaram, mas aqui estamos falando de Paulo, eles tocaram tantas pessoas que veja que foi necessário estabelecer igrejas nessas cidades.
E a Bíblia diz que foram estabelecidas igrejas e ele colocou presbíteros, pastores para cuidar. E aí está um ponto interessante. Por quê? Porque nós temos que fazer missões, nós temos que evangelizar, e esse é um lado da moeda. O outro lado é, essas pessoas precisam agora serem discipuladas, elas precisam ter um acompanhamento pastoral, elas precisam ter um lugar para congregar, para elas desenvolverem o dom delas, o talento delas. Elas estão chegando como pacientes, mas elas precisam de um lugar onde elas vão ser preparadas para se tornarem médicos. É por isso que o evangelho não para, é por isso que o reino de Deus não para. E eu quero te motivar essa noite, você não pode ficar fora disso. Eu estou falando de um homem só que percorreu uma região. Claro que tinha uma equipe junto com ele, mas um homem debaixo da unção de Deus, um homem debaixo da inspiração de Deus, percorreu uma região. Essa foi a primeira viagem missionária, ele fez outras. Atos cita pelo menos 3, e todas elas você vê uma grande colheita de almas, uma grande colheita de vidas sendo alcançadas. Amém, irmãos? Então, esse versículo é interessante porque ele não só passou e pregou o evangelho, mas ele estabeleceu um ponto para aquelas pessoas crescerem e se desenvolverem. Vocês estão comigo, irmãos? Pega a ordem bíblica. Se você entender a ordem bíblica, está tudo bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, no versículo 25, diz que eles pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado. E onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, então presta atenção, eles estavam em Antioquia, em uma das reuniões onde estavam adorando ao Senhor, o Espírito Santo disse, separa eles agora para a obra. Vocês estão comigo, irmãos? Não foi eles que se lançaram, o Espírito Santo de Deus falou, é o tempo, vão. E a unção estava acompanhando. E quem estava lá também, porque houve imposição de mãos e liberou eles para a obra. Vocês estão comigo, irmãos? O que Paulo fez antes disso? Provavelmente se preparou, se capacitou, esperou o tempo certo para ser enviado. Amém? Mas é interessante que Paulo volta para o mesmo lugar da onde ele partiu e diz que quando eles chegaram em Antioquia, eles reuniram a igreja e eles prestaram um relatório. Eu não sei se tem alguém pegando a ordem aqui. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Missões é algo maravilhoso, irmãos. Nós vamos caminhar mais sobre isso, mas muita coisa na obra missionária não tem avançado mais, porque as pessoas estão fora de ordem. Está se fazendo missões para apresentar mais o seu nome, o seu ego, a sua fama e o seu status, e não com a intenção correta. Existe uma ordem. Amém, irmãos? Então, eles prestaram um relatório de tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. Você pode perguntar, mas se Deus enviou, para que prestar relatório? É porque existe uma ordem no reino de Deus. Existe um respeito. Amém, irmãos? E permaneceram ali com os discípulos, quanto tempo? Alô? Tem alguém aqui? Vocês estão acompanhando comigo? Vamos lá. E permaneceram ali com os discípulos. Eles retornaram agora, ok? Permaneceram ali com os discípulos por quanto tempo? Isso me traz, irmãos, um sentido de respeito, ordem, tempo certo, momento certo, sendo preciso. É por isso que tanta coisa linda aconteceu. Amém? Então, entenda que no versículo 27 ele passa um relatório. Qual foi o relatório que ele passou? De tudo o que Deus havia realizado. Você consegue pegar alguma coisa aqui? Eu vou te dizer o que eu pego aqui. Não era o que Paulo tinha feito. Ai, meu Deus do céu. E é isso que nós temos que pegar, irmãos. Deus vai te usar, mas vai ser Ele fazendo por você. Você tem relatório para prestar do trabalho que você tem feito ao Senhor? E ele diz de tudo que havia realizado e como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Paulo era o vaso, o instrumento que Deus ia usar. Mas quem potencializava, quem capacitava, qual a habilidade? Vinha toda de Deus.
Que mensagem ele está levando? A mensagem de Deus. Amém, irmãos? Então entenda que missão é um encargo, é uma incumbência, é um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Quando falamos de cristianismo, do reino de Deus, missões é levar o evangelho, a palavra de Deus, a palavra do reino adiante. Missões é quando você percebe a necessidade em um local, é quando Deus vê a necessidade em um local do evangelho chegar ali, e ele conta com o coração aberto, e ele conta com dons e talentos que ele colocou na vida de pessoas, ele convoca essas pessoas, não para mais viverem para si mesmas, mas para abrir mão da sua cultura, da sua família, de tanta coisa. E, muitas vezes, na maioria das vezes, ir para outro lugar, o que não é nada fácil, irmãos. Uma coisa é você ir para uma outra nação a passeio. Outra coisa é você ir para uma outra nação para fazer missões. Eu me lembro a primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu fiz uma viagem missionária, eu fui com o Alex Koenig. Não foi a primeira vez não. Mas eu fui em uma das viagens missionárias para o Paraguai, Assunção. E eu acho que o Alex Koenig e o pastor Eliezer queriam me testar. Porque uma série de coisas aconteceram. Choveu dentro do quarto. Não tinha cama suficiente para dormir. E uma coisa me chamou a atenção. O Alex Koenig é um dos missionários que eu amo, admiro, respeito muito nesse ministério. E no quarto haviam 3 camas, nenhuma delas eram boas. Na verdade tinham 2 e um colchão, que não era um colchão. Era como se fosse 3 lençóis um em cima do outro, tão fino que era. E eu vi esse homem, irmãos, com o coração tão voltado para missões. Ele pegou a melhor cama, colocou o pastor Eliezer. A segunda melhor, ele colocou eu. E ele ficou com a outra. E eu vi ele dormindo depois de um dia intenso de trabalho que nós tivemos, de pregação, de culto. Nós tocamos, o pastor Eliezer ministrou. E eu acordei de madrugada. Eu olhei, Deus falou para mim, acontece que não é necessário passar por tudo isso. Se o meu povo pegar junto e investir, orar, não é necessário. Porque as pessoas acham que missões é missão Rambo. Mas isso só acontece, irmãos, porque a grande parte da igreja não tem apoiado. Mas, independente disso, aquele cenário que eu vi um homem que não desistia. Ele saiu do conforto da casa dele, do país dele, está agora em um quarto, cedendo a melhor cama. Das piores, ele cedeu a melhor. E ele deitado no chão, descansando. E o Senhor falando, ele está repousando, porque amanhã eu acordei de madrugada e relâmpagos e chovendo dentro do quarto, e o vidro da janela quebrado, e ventania, e eu apavorado, meu Deus, o que é isso? Mas era o quarto que tinha disponível para a gente ficar naquela noite. E eu vi um missionário ali, irmãos, e eu vi uma pessoa sendo consumida pelo chamado missionário. Tanto é que até hoje está lá, frutificando, dando fruto para o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Então isso é uma missão, é uma incumbência, não é um passeio. Não é um lugar que você vai para tirar selfie somente. Se bem que a selfie pode entrar, a filmagem pode entrar. Se Paulo tivesse na época dele, com certeza a gente tinha uma selfie de Paulo. Né? Passando pela Antioquia da Pisídia agora aqui, os irmãos. Mas entenda, irmãos, é muito mais do que isso. Quantos estão comigo aqui? Agora entende, onde o evangelho chega, vidas são alcançadas e coisas acontecem. Agora o melhor, o diabo é envergonhado e Deus é glorificado. Aí você se lembra do maior missionário da história, que foi Jesus. E quando ele pisou na terra, ele veio com uma missão. E ele deixou bem clara a missão dele. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida com abundância. Aleluia! As pessoas ficam discutindo, Jesus era pobre, Jesus tinha, Jesus não tinha. Você precisa ler o evangelho e você vai ver que no plano missionário de Jesus não faltou nada. Não teve muito luxo, teve muita perseguição, sim, mas não faltou nada. Ele tinha até um tesoureiro, amém, irmãos? Vidas iam sendo impactadas e a gratidão fazia essas vidas investirem no ministério de Jesus. E o ministério de Jesus não parou. Ele contou com pessoas, ele deu vamos dizer assim, um exemplo lindo de como é investir em pessoas, do que é chegar focado em uma missão, fazer o que tinha que ser feito. Tanto é que em João capítulo 17, vamos ler isso aqui, João capítulo 17,
no versículo 1, a Bíblia diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o quê? Aleluia, isso é um trabalho de um missionário, irmãos. Alguém que foi enviado com uma missão, e essa missão era resgatar eu e você. Você não pode ser indiferente com missões, porque você foi alcançado por causa de missões. E ele diz assim, no versículo 4, Pai, eu te glorifiquei na terra. Presta atenção nisso, meu irmão. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. É muito bom você entender isso, porque a maneira de você glorificar a Deus, uma das maneiras, talvez uma muito séria, que envolve a sua vida, é você cumprir e fazer o que Deus chamou você para fazer. Aleluia, eu vou repetir isso, aleluia. Uma das maneiras de você glorificar a Deus, talvez uma das principais, de você glorificar a Deus, é você cumprir o que Deus chamou para você cumprir. Todo filho de Deus tem que estar envolvido na obra de Deus. E ele diz, eu te glorifiquei, eu como? Concluindo a obra que você me deu, que você me confiou. Então Jesus, irmãos, ele se tornou o maior exemplo de um missionário bem-sucedido. Alguém que, independente de, tinha uma visão, sabia até onde. Teve momentos que ele falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E ele não abriu mão, e ele cumpriu a missão dele. Amém, irmãos? Um outro exemplo maravilhoso, que é esse que nós estamos falando, é Paulo. Olha o que Paulo disse, irmãos, no final dos dias dele. Esse Paulo que recebeu Jesus, esse Paulo que, dentro de uma ordem, fez sua primeira viagem missionária, muitas vidas foram impactadas, muitas pessoas salvas, o evangelho sendo pregado, amém? Veja o que esse homem diz, no final dos seus dias, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo sabia que o tempo dele, terreno, estava se acabando e que ele ia embora daqui. E ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Meu Deus, que vida afinada essa que esse homem viveu. Que até o tempo dele partir da terra ele sabia. Olha para mim, cristão, por favor. Deixa eu falar algo para você. Fica com medo de morrer, não. Deus conta com você. A Bíblia diz que é grande a seara e são poucos os trabalhadores. Deus não quer matar os poucos que tem, não. É por isso que você tem que se encher da palavra e declarar todos os dias, não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do meu Deus. Agora existe um estilo de vida que mesmo vivo você está morto. É quando você não sabe para que você nasceu. É quando o diabo está roubando os seus dons e talentos. E essa não é a vontade de Deus para mim e para você. E é por isso que nós estamos congregando também e celebrando esse dia de missões, para despertarmos em nós, irmãos, uma visão de que nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. Aleluia. Amém, irmãos? Então, Paulo diz assim, olha o versículo 7, irmãos, que coisa linda. No final dos seus dias, meu Deus, ele diz, eu combati o bom combate. Aleluia, o combate é bom. Sim, tem perseguições, tem a pressão contrária, né? Porque existe um reino das trevas, existe uma força contrária, sim. Mas olha o que Paulo diz, ele diz assim, eu combati o bom combate. Ele diz, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Versículo 8 ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Presta atenção nisso. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, irmãos? Então você vê Paulo, irmãos, agora no final da sua vida, depois de muitas viagens, muita obra missionária que ele executou. Veja que Paulo, ele escreveu, a maior parte do Novo Testamento, foi um homem muito usado por Deus. E ele está aqui no final da carreira dele. Meu Deus do céu. Terminando com ordem. Começando com ordem, terminando com ordem.
Essa ordem foi tanto, irmãos, que Paulo, em Atos capítulo 20, antes de partir, ele reúne os pastores das igrejas que ele passou abrindo. Ele reúne esses pastores, chama eles e fala assim: vocês viram como eu me comportei perto de vocês durante esse tempo terreno? Eu não defraudei ninguém. Não fui pesado para ninguém. E ele chega para esses pastores e fala: cuida da igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue. É uma outra veia que eu vejo em um chamado apostólico, alguém que tem um chamado missionário. Ele tem um amor por vidas e o cuidado, irmãos, é do começo ao final. Ele quer ver não somente uma pessoa nascendo de novo, mas sendo discipulada e se tornando, irmãos, uma potência no reino de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. E eu fico perguntando, irmãos, quantas pessoas foram alcançadas pelo ministério de Paulo? Quantas pessoas libertas? Quantas pessoas que estavam desacreditadas, sem esperança, agora sendo levantadas, foram levantadas e receberam a verdadeira vida, a bênção de Deus, receberam o evangelho de Deus. Você tem noção disso? Eu não tenho, não tem como calcular. Mas esse foi o trabalho de Paulo. Amém? Agora, olha que interessante, com certeza, muitos acreditaram e investiram no ministério de Jesus, de Paulo. Muitos oraram, contribuíram, alguns foram juntos. Lucas mesmo escreveu muita coisa que Paulo fez. Ele estava junto. Ele se inclui porque ele estava junto. Então Paulo tinha uma equipe com ele em muitas viagens. Então você vê que muitos com certeza acreditaram, investiram. Porque não se faz missões sozinho. Tem que ter apoio. Veja que ele foi enviado pela igreja, o Espírito Santo diz, imposição de mãos. Mas houve apoio. Agora, com certeza muitos também não acreditaram. Não discerniram o momento, não se envolveram. E a verdade, irmãos, é que nós, a igreja, nós que estamos aqui na terra, nós somos a maneira legal pela qual Deus flui, pela qual Deus atua na terra. Amém? E eu quero que você entenda que nós fomos comprados por Deus e nós fomos libertos, não para viver mais a nossa vida. A gente demora tanto para perceber isso. Acorda pela manhã, trabalha, fica desesperado. Agora imagine que horrível você chegar no final da sua carreira e não poder dizer isso. Não combati o bom combate. Não completei a carreira. Por quê? Não me envolvi com missões. Não apoiei quem foi. Não orei. Não fui também. Não contribuí. Não aproveitei a igreja local. Não me deixei ser treinado. E os anos se passaram. E eu cheguei nos 20. E eu cheguei nos 30, nos 40, nos 50. Orgulho, prepotência. Ministros falando, profetas falando, e eu deixando as pressões do mundo roubarem a minha paz e minha alegria. Acho engraçado que algumas pessoas já ficam pensando, não, pastor, deixa eu só melhorar a situação que eu estou aqui, aí quem sabe eu vou servir. Ei, quando Paulo falou, quando Paulo agradeceu ofertas, aqui mesmo quando ele falou, ele estava preso. Ele sabia que ele ia ser executado. É tão lindo que ele fala assim, fala para o fulano de tal trazer minha capa, porque onde ele estava muito frio, abandonado da prisão lá. E ele diz, mas também pede para ele trazer meus pergaminhos. Gente, uma pessoa que vai embora precisa estudar mais? Ele queria estudar. Ele queria mais, ele queria provar mais de Deus. E a coisa mais linda é que eu não conheço ninguém que se envolveu com as coisas de Deus, que Deus não tenha se envolvido com as coisas dela. E essa é a vida mais linda. Não é você correndo atrás das coisas, mas é porque você está dentro do propósito de Deus, fazendo a vontade dEle. As coisas começam a ir atrás de você. Aleluia. Então diga, eu sou a igreja. Eu citei o exemplo de 2 missionários, mas que tal falarmos de um missionário, irmãos, que
Talvez é por isso que nós estamos fazendo, talvez não, é por isso que nós estamos também fazendo essa reunião, esse Dia Internacional de Missões, para não esquecermos que o ministério que você decidiu fazer parte, ele começou porque um homem estava lá nos Estados Unidos. Da mesma forma como Jesus um dia apareceu para Paulo, Jesus, ele dirigindo um caminhão, ele teve um encontro com Deus, aceitou Jesus. Deus falou para ele, você vai estudar em um centro de treinamento chamado Rema. E ele obedeceu. Amém. Aleluia. E nesse tempo Deus falou para ele, tem outra coisa. Porque a cada passo de fé, Deus vai mostrando mais. Porque você vai se demonstrando confiável. Pastor, está tudo escuro, não consigo enxergar nada. Ei, dá os pequenos passos, calma. Uma coisa de cada vez. Estava lá Paulo, Barnabé orando. Nem sabiam que aquele dia seria o momento que o Espírito Santo ia dizer, pode liberar eles. Mas teve um dia que o Espírito Santo fez isso com o Bud também e disse para ele algo. Falou assim, você vai para o Brasil. Ai, meu Deus do céu. E vocês vão levar a palavra da fé para o meu povo. Bud veio, americano. Adivinha com quanto no bolso? Eu não sei exatamente, mas foi em torno de $600. Não é o dinheiro que motiva alguém, é visão. Se o dinheiro é o seu senhor, rapidamente o diabo vai entender o seu preço. É a visão. E o casal veio, chegaram aqui, não falavam português, serviram em uma missão, tem toda uma história, você pode depois ver melhor. Mas olha que coisa linda, irmãos. Nós estamos celebrando aqui, como Ministério Verbo da Vida, a maneira como Deus nos alcançou. Claro que isso vem, porque ele também foi alcançado por alguém. Isso vem dentro de uma ordem. Mas aí Deus fala com o casal. Agora, pastor, por que Deus não pegou um casal aqui do Brasil? Eu não sei, irmão. Não sei, e nem vou gastar tempo com isso. Eu sei de uma coisa, ele falou com um homem lá nos Estados Unidos, que é uma terra que em muitos sentidos é melhor que o Brasil, em termos de cultura, e ele simplesmente deixou tudo. Eu fico imaginando ele avisando para a família dele, estou indo embora. Para onde? Brasil. Diz que os americanos começaram a ligar para ele, é mais ou menos isso, alguns americanos, cuidado, porque achavam que o Brasil era um lugar de índio, selva. Toma cuidado. Agora o que você tem que entender, irmãos, é que o amor de Deus, os olhos de Deus estavam sobre você. Deus falou, eu preciso alcançar o Nelson, eu preciso alcançar o Wesley, eu preciso alcançar o Evandro, eu preciso alcançar o Sérgio, eu preciso alcançar o Marquinhos. Ah, meu Deus do céu. Fruto da obediência de um casal. Se você não for grato, irmãos, numa reunião como essa ao Senhor, é quando você olha a vida do apóstolo Bud, tudo feito debaixo de ordem. Pouco antes dele partir da terra, irmãos. Está filmado, você pode ver, você faz parte do ministério, escuta lá. Ele fazendo a transição e passando. Agora a autoridade, a unção está sobre ele, apontando para o Guto, dizendo, está sobre ele a unção para liderar esse ministério. Até nós que éramos do ministério ficamos chocados. Meu Deus, o que é isso? Era o Senhor cuidando, porque a obra é dele. Amém, irmãos? Então, entenda que quando você vê o crescimento do Ministério Verbo da Vida, quando você vê a expansão desse ministério, desde que esse casal missionário chegou, até o momento que nós estamos, não tem como duvidar. Podem falar mal, podem criticar, mas a pessoa vai ter que entender, é Deus que está fluindo lá. Ah, não, meu irmão, você tem que comemorar isso aqui. Eu sei, estão criticando, estão falando, mas falam mal mesmo, falam mal da Assembleia, falam mal da Batista. Graças a Deus, nós estamos aprendendo a andar em amor, mas é um querendo falar mal do outro. Não cai nessa não, meu irmão. Não cai nessa não. Amém, irmãos? O Ministério Verbo da Vida não é melhor que os outros ministérios, mas é um ministério que Deus nos chamou para servir. Vocês estão comigo, irmãos? Se resolva nisso logo, amém? Eu falei quinta-feira sobre isso. Agora entenda, não tem como você olhar para o Ministério Verbo da Vida e não ficar impactado com o que a unção de Deus está fazendo.
Ai, meu Deus, crescimento, irmãos, acelerado. É daí que vem o tema, o Shuaia. Tem a ver que até os confins da terra, expansão. E Deus conta comigo e com você. Se Bud, irmãos, veio sozinho, obedeceu a Deus e alcançou muita coisa que você tem visto. Imagine agora que a colheita já foi feita. Agora não dá, agora tem muitos, irmãos. Tem muita gente para levar adiante, amém, irmãos? E aí, pastor, como que eu posso me envolver? Você viu a música aqui? Posso ir com orações, posso ir com contribuições, mas eu estou dentro desse negócio. Aleluia! Se pudéssemos colocar um mapa do Brasil aqui, para mostrar a viagem missionária do Bud, ele partiu de uma cidade, mas você vai ver quase o Brasil inteiro já alcançado. Aleluia! Diga ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Então, entenda que nós estamos envolvidos. Nós somos o Ministério Verbo da Vida. Amém? O casal foi obediente, começou. Mas agora tem um grande exército, irmãos, avançando. Pega essa e saqueando o inferno. Agora eu quero despertar para você e dizer uma coisa. Nós estamos fazendo missões aqui no Morumbi também. Nós estamos aqui com um propósito, irmão. Eu não sei, irmãos, exatamente todos os pontos, mas eu sei que esse bairro nunca mais vai ser o mesmo. Pastor, tem outras igrejas no bairro? Tem, é uma bênção. São nossos irmãos em Cristo, mas eles estão correndo lá de um lado da montanha. Nós estamos aqui, nós temos uma visão e nós vamos cumprir o que Deus nos confiou. Primeiro Deus falou com o Bud, leve a palavra da fé para o meu povo. Agora Deus está falando comigo e com você, leve a palavra da fé para o meu povo. Mas a primeira pessoa que a palavra da fé tem que impactar e mudar é você mesmo. E a partir da sua mudança o evangelismo já começa. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, o que é isso? O que aconteceu? Que mudança é essa? E você fala, eu estava perdido, mas fui achado. Eu não consegui enxergar, mas o evangelho brilhou. A luz de Deus brilhou. E agora eu consigo enxergar e ver a nova vida que eu tenho nele. Amém, irmãos? Aleluia. Meu irmão, acesse o site do nosso ministério. Vai conhecer os missionários. Quando o Bud falou, o verbo da vida, porque a palavra que Deus tinha dado para ele é que ia alcançar o Brasil. Mas em um momento o Espírito Santo, Deus usa ele em uma reunião, ele diz, verbo da vida vai para o mundo. Quando ele liberou aquela palavra, era o próprio Deus falando. Vários missionários já se ergueram e um disseram, eu vou. Uma boa parte foi. Aí eu falo, e os outros que não foram? Eles foram também, porque eles estão orando, eles estão contribuindo, e eles entendem, é o Ministério Verbo da Vida, meus irmãos. Aleluia. Agora eu acho um tipo de cristianismo anêmico, não faz nada, não se envolve, não entra, não vê, não participa, não ora, não sabe quem é, não procura interagir. O que está acontecendo? Vai ver o que Deus já fez na Europa. E o Japão? Quando o missionário levantou e falou, vou para o Japão, eu falei, esse é corajoso. Porque, irmão, parece que aquela língua, o Japão, é terrível de aprender, mas você não vai entender, porque a graça de quem não foi chamado para ir, não está sobre quem não foi chamado para ir. Mas quem foi chamado para ir, a unção vem e capacita. Aleluia. Amém, irmãos? Nós estamos em um ministério que é totalmente missionário. E você precisa pegar isso. Deixa eu ensinar algo para você. O que é pegar a visão? Lembra quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, eu ouvia muito isso. Você precisa pegar a visão. Você precisa pegar a visão. E eu ficava pensando sobre isso. E eu fui ensinado sobre isso. Quero te ensinar também. Veja, nós estamos correndo com uma visão, nós não estamos perdidos. Você não tem que estar batido, porque assim, já está provado. Foi Deus que começou. Esse ministério não é fruto do capricho de um homem que não tinha nada para fazer e falou assim, vou começar uma igreja. Não. Foi Deus que enviou. Assim como muitos outros ministérios no Brasil, é muito linda a história deles. Você pode conhecer também. Mas pegar a visão, irmãos, tem a ver também com você entender que você está dentro disso.
a gente fica pensando muito, não. Por exemplo, a gente aprende, né, que para aqueles irmãos que são chamados para ir para outros países, por exemplo, muitos não são, e muitos são, e muitos acham que são. Aí vão, fica um mês e desiste, porque percebe que não é. Mas enfim, mas muitos são chamados para ir, e a gente aprende que nós podemos nos associar com eles. Como? Com orações, com contribuições e outras maneiras, estando junto lá, apoiando. De vez em quando pode ir lá visitar, ver como está a obra, ser um alívio, enfim, de várias maneiras. É bom demais isso. E o diabo, irmãos, ele sabe que se a igreja, o corpo de Cristo se juntar para apoiar, o avanço, irmãos, vai ser, a expansão vai ser muito grande. Eu não estou aqui querendo passar um sentimento de que nós não estamos apoiando. Mas que tal nós usarmos esse dia para nos lembrarmos e também pararmos para pensar de que nós podemos fazer mais? É só nós pensarmos o seguinte, nós estamos no mês de setembro. Quantas ofertas para missões você deu? Não precisa falar, esse ano. Quantos missionários você orou esse ano? Agora segura essa aqui, varão. Eu estou segurando junto, viu? Que eu estou sendo tratado do mesmo jeito. Quantos missionários você estava na sua cama, tomando banho no seu carro, e o Senhor colocou no seu coração, e nem atenção você deu? Você não nasceu de novo? O Espírito Santo não fala com você? Às vezes tudo que o missionário quer, irmãos, não é nem oferta, é uma mensagem. Está tudo bem? Que Paulo finalizou os seus dias sozinho, talvez sem muito apoio. Mas quem diz que esse é o modelo? Que tem que ser assim com todos? Não deveria ser assim se nós apoiarmos. Então é um tempo de despertamento mesmo. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus pelo Ministério Verbo da Vida. Nós teremos um momento de oferta, eu vou pedir para a banda vir para cá. Mas antes disso eu queria que gratidão, fique em pé, vamos fazer isso com ousadia, amém? Aleluia. Eu queria que eu sei que tem pessoas visitando aqui, você é de outro ministério, seja grato a Deus pelo ministério que você faz parte, mas hoje é um dia que nós vamos celebrar aqui, como família Verbo da Vida, aleluia. Faça isso, levante suas mãos, seja grato ao Senhor, amém? Aleluia, isso, deixe sair da sua boca mesmo, obrigado Pai, aleluia. Obrigado, Pai, pelo dia que o apóstolo Bud e Mama Jane ouviram a Tua voz, foram guiados pelo Teu Espírito, Senhor, para trazer até nós a palavra da fé. Aleluia, e fomos alcançados e temos agora, Pai, aleluia, algo em nossas mãos para levar adiante a palavra da fé. E nós somos gratos por tanta coisa linda que tem acontecido no nosso meio. Em nome de Jesus, eu oro por um despertamento no nosso meio. Aleluia. Aleluia, se você tem um chamado, se você sabe que você vai pisar em outros lugares, receba isso agora e creia. Eu oro, Pai, um despertamento, eu oro, Senhor, a aceleração, aleluia, eu oro por um tempo de aceleração, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, eu creio, Pai, vidas serão tocadas, vidas serão alcançadas pelo Senhor, pelo Evangelho, pela Tua Palavra. Quantos creem, digam amém. Amém. Aleluia. Eu não sei se você se lembra, mas nós divulgamos um envelope. Pode sentar um pouquinho. Nós vamos ter um momento de oferta já. Então, se você preparou essa semente de honra, né? E essa oferta ela vai ser destinada de maneira exclusiva para os missionários do Ministério Verbo da Vida. Amém, irmãos? Eu estou crendo, irmãos, em um valor muito bom para suprir muitas necessidades, amém? Então, todas as igrejas do Verbo da Vida do Brasil e do mundo estão levantando uma oferta hoje. Uau, que coisa linda, eu vejo isso na Bíblia, quando Paulo dizendo sobre coletas que estavam sendo feitas nas igrejas para abençoar outros, amém? Está acontecendo uma agora em 2020, amém, irmãos? Aleluia! Então, se você trouxe a sua oferta em espécie, então você vai poder usar esse envelope, é para nós identificarmos que é uma oferta especial para esse momento. Mas nós também temos uma conta que o Ministério Verbo da Vida abriu, tem 2 contas, que é destinado para a agência de missões do Ministério Verbo da Vida. Então, no grupo
de homens e mulheres foi mandado. Você pode abrir agora aí, tem um QR Code. E você pode também fazer a sua doação transferindo para uma dessas contas. Ou também pelo PicPay, não é isso? Você coloca lá a foto, né, no code. E aí você pode usar também. Enfim, são essas formas de você semear. Amém? Talvez você está aqui e fala, pastor, eu tenho muito para semear. Amém. Pastor, o que eu tenho não é tanto. Meu irmão, eu vou dizer algo para você. Semeie. Comece. E rompa. E eu vou dizer algo para você. Se o que você está olhando hoje não é o que você desejaria semear, libera uma palavra de fé e diga, eu me vejo semeando mais. Outra coisa, libera uma palavra de fé, principalmente os pais de família. A partir de agora, uma cultura vai ser gerada na minha família. Eu vou me envolver mais com missões. Aleluia, quando eu puder, e se Deus me chamar, eu vou. Senão eu vou orar, eu vou contribuir, mas eu não vou ficar indiferente com aquilo que Deus tem feito no mundo. Amém, irmãos? Você está preparado? Amém? Então, quem tiver o seu celular, pode pegar o celular agora, abrir. Amém? Se alguém não tiver o link, um irmão pode enviar para o outro. Nós vamos louvar o Senhor, mas eu gostaria que essa oferta fosse feita com festa. Você sabe o que é festa ou não? Amém? Então nós vamos celebrar isso de verdade mesmo, vamos louvar o Senhor e vamos trazer as nossas ofertas, amém? Eu já vou colocar a minha aqui, porque eu vou tocar e depois Pati vai finalizar a reunião. Deus é bom em todo tempo, vamos louvar o Senhor. Posso ouvir a África pedir por socorro.